criação de equinos no Brasil gera quase 800 mil empregos diretos e 3,5 milhões indiretos. Estima-se que o país tenha hoje cerca de 5 milhões de cavalos. O Meio Ambiente por Inteiro, que começa agora, é direto de Araras, aqui no Distrito Federal. Veja os impactos ambientais causados pela atividade, as soluções sustentáveis encontradas pelos criadores. Veja ainda a legislação que protege os animais e a ecoterapia. São quase 300 raças de cavalos no mundo todo. O Brasil conta com pouco mais de 10. As mais conhecidas, manga larga, árabe, quarto de milha e andaluz. A manga larga é uma das principais raças encontradas no país. É um cavalo de sela, usado em esportes hípicos. O quarto de milha tem como uma das principais características a velocidade, ideal para competições. Chega a atingir 80 km por hora. Já a raça árabe é considerada a mais pura e antiga. Os cavalos são inteligentes, corajosos e fiéis. Repare que eles têm boa musculatura, são fortes e resistentes. E quem nunca viu esse daí? É da raça andaluz, uma das mais antigas. Tem origem espanhola e portuguesa. Um cavalo nobre e dócil. Já deu para ver que cada um é de um jeito, né? E essa diversidade faz toda a diferença. O cavalo árabe é um cavalo forjado no deserto. Então ele teve muitas qualidades feitas no dia a dia e serviu para constituir a base das demais raças. Foi usado. É o único cavalo puro de registro e é um cavalo muito usado na formação de cavalos de esporte. Então, para vaquejada, provas de tambor e baliza, é usado um cavalo de linhagem polonesa, que é um cavalo mais rústico, mais forte. Cavalos de salto, uma linhagem russa, que são cavalos mais altos, da cavalaria russa. E diversas outras provas. A criação de cavalos, para virar um bom negócio, exige do produtor alguns cuidados. Antes de tudo, o espaço é fundamental para o animal correr, se exercitar e permitir boa convivência. Uma boa estrutura ajuda no desenvolvimento e na relação com o homem. A saúde do animal também é muito importante. É preciso cuidar da alimentação, de preferência tudo acompanhado de perto pelo zootecnista ou pelo veterinário. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com esta advogada ambiental. Ela explica que o Brasil não tem legislação específica que trata dos impactos da criação de equinos. O que nós temos é uma legislação ambiental ampla que se aplica também em relação à criação de equinos. Então, por exemplo, como nós estamos falando de criação de equinos com finalidade de agronegócio, uma das coisas que se destaca em relação a essa criação é a realização de um estudo de impacto ambiental com a exigência do devido licenciamento ambiental para o empreendimento que aquele empreendedor, criador de equinos, for realizar, dependendo do porte do empreendimento que ele pretende. Então, isso normalmente implica em uma devastação de mata, para poder fazer a pastagem, para fazer o ambiente mais adequado para a sobrevida desse animal, e isso vai ser exigido em contrapartida do criador, por exemplo, uma área de reflorestamento, uma área que possa ser usada como compensação ambiental para essa área que ele vai desmatar. Isso aí são instrumentos que nós já temos, já estão regularizados, já estão regulamentados na nossa legislação e que são ajustados à necessidade de uma criação de equinos. Ainda segundo a advogada, o principal aspecto está relacionado a questões sanitárias, na forma e condições em que os animais são criados. O ambiente, desde o chão, onde ele vai pisar, precisa estar adequado, até o tipo de alimentação que ele vai receber, a palha, né, se é apropriado ou não. Tem uma série de cuidados. Isso está dentro de uma regrinha de vigilância sanitária. Normalmente o próprio veterinário do empreendimento é quem fica a cargo dessa responsabilidade de cumprir essas exigências.
que a criação de equinos no Brasil gera mais de 4 milhões de empregos diretos e indiretos? Por outro lado, a atividade equina beneficia também aqueles que são amantes dos cavalos. Cada raça com uma característica própria e um valor diferenciado. A procura de animais de sela destinados ao lazer familiar aumentou consideravelmente, enquanto os para exposições diminuiu. O preço médio para um cavalo de sela é em torno de R$ 3.000. Já para os animais de elite, os valores são maiores. Eles podem chegar a preços entre R$ 5.000 e R$ 20.000. Um dos impactos ambientais causados pela atividade é a degradação das áreas destinadas à pastagem. A Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável divulgou que 50% dos pastos brasileiros estão em processo de degradação e que a recuperação agora é uma questão de urgência. Cabe aos criadores encontrarem soluções sustentáveis. Eles são usados em esportes e competições, como meio de transporte. São úteis também no manejo de outros animais. Há quem diga que o cachorro é o melhor amigo do homem. Só que para alguns, o cavalo sim é o companheiro de todas as horas, fiel ao dono. Alguns chamam atenção pelo porte, outros pela resistência da pele mesmo sob o sol. Tem gente também que se encanta pela mistura de cores ou pelas qualidades do animal. O Brasil tem o maior rebanho de equinos da América Latina e está no 3º lugar no ranking mundial. São cerca de 5 milhões de cabeças, segundo o levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A atividade movimenta mais de 7 bilhões de reais. A estimativa é que a produção de cavalos envolva mais de 30 segmentos entre insumos, criação e destinação final. Agora existe um outro lado desta atividade, o impacto que ela causa no meio ambiente, a degradação do solo. A destruição das áreas destinadas à pastagem se tornou um dos maiores problemas da pecuária no Brasil. A necessidade de boas pastagens e a qualidade de pastagem exige, às vezes, a preparação de pastos e o uso de venenos para controle de plantas nativas e somente da braquiária, que é uma espécie que não é consumida pelo equino e que é bastante resistente. Então hoje o principal seria o uso de veneno e a preparação de pastagem. Enduro equestre, você sabe o que é? É um esporte em que os competidores são os cavalos. Vence o que tem mais resistência. A vida e a rotina são de atleta. O treino é de no mínimo 2 horas por dia. Eles precisam estar com atividade física em dia. São necessárias também resistência e velocidade. O EnduroQuest é mais uma modalidade que exige exclusivamente o bom desempenho do animal. E para isso, nada de moleza. Marco é produtor e treina cavalos no Distrito Federal. Ele tem um centro de treinamento de cavalos de enduro equestre. A raça usada no esporte é a arábica, uma das mais antigas do mundo. Aqui são mais de 10 cavalos usados em competições, com obstáculos ou simplesmente para a disputa de quem faz o percurso em menos tempo. Vence a prova quem chega primeiro. O esporte é febre em quase todos os países da Europa e no Brasil, pouco a pouco, tem conquistado o público. Aqui nós temos um centro de treinamento, né? Os animais são da raça árabe, onde é feito o treinamento tanto para o esporte, né? São cavalos que participam do Enduro Equestre, que é um esporte de velocidade hoje de longa distância. E além disso, nós temos também os animais de pista, que são animais que vão para a exposição de morfologia, onde é avaliada a morfologia do animal, dentro da raça, o padrão da raça, do cavalo árabe no caso. Coragem é um dos animais que está sempre nas competições. É considerada a melhor égua de Brasília da categoria de 60 km de percurso.
O treinador é o Marco. Esses cavalos são treinados diariamente, todo dia eles percorrem a velocidade, né, no trote, no galope, onde são preparados para essa competição. O Enduro ele começa hoje com provas de 20 km e vai chega até 160 km. E isso leva um tempo, você tem que preparar o cavalo devagar, treinando como se fosse atleta. Uma alimentação adequada, uma ração adequada, né? E o cavalo vai ganhando resistência. Durante as provas, os animais chegam a percorrer mais de 80 quilômetros. A velocidade média é de 20 km por hora. Para garantir a saúde do participante, tudo é acompanhado de perto pelo veterinário. A cada 30 quilômetros, eles são avaliados se podem continuar na prova. Se o respiratório está bom, se o coração não está tendo taquicardia, quer dizer, acelerar os batimentos, se ele tem uma volta normal, se não tem problema muscular, se não tem problema de manqueira, se ele tem condições normais para reiniciar o novo percurso, que seria um anel. A veterinária não esconde a paixão pelos animais. É que nem cuidar de uma criança. Eles esperam por você o tempo todo, eles te chamam. Então, quando ele faz o chamado e ninguém comparece, ele começa a ficar nervoso, irritado. Aí você causa gastrite, estresse, violência. Vai ficar o cavalo sanguíneo, né? Que é o que eles chamam, um cavalo mais nervoso. Os cavalos estão entre os animais mais elegantes da Terra. A cada ano, criadores e expositores apresentam na pista animais mais aperfeiçoados, com alto nível de desempenho, ótima produtividade e qualidade genética. Nas competições e exposições, os juízes fazem a avaliação completa da estrutura física do cavalo. Eles observam o contorno da cara, a firmeza da linha superior, o equilíbrio da estrutura. Mas é nas provas que as habilidades dos cavalos são testadas. Os torneios variam de região para região e vão de corridas até disputas de beleza. Em provas chamadas de tambor, por exemplo, o cavalo montado tem de fazer um percurso em que dá a volta em 3 tonéis de um circuito em cerca de 18 segundos. Já em provas de baliza, o animal montado precisa zigue-zaguear entre uma sequência de varetas fincadas no chão. Uma das maiores competições para cavalos no Brasil é o Freio de Ouro, que avalia os da raça crioula. O crescimento do circuito de competições, aliado aos leilões pela internet e pela televisão, estão aquecendo o mercado de equinos no país. Hoje, o setor no Brasil reúne 5 milhões de animais e movimenta mais de 12 bilhões de reais por ano. A exportação de cavalos está só crescendo. Entre os anos de 1997 e 2009, o crescimento alcançou 524%, passando de 700 mil dólares para mais de 4 milhões de dólares. O Brasil é o 8º maior exportador de carne equina. Bélgica, Holanda, Itália, Japão e França são os principais importadores da carne produzida no Brasil, que também é consumida nos Estados Unidos. A carne equina pode ser consumida por qualquer pessoa. Ela é indicada para quem sofre de anemia, tem colesterol alto. Se você nunca provou da carne equina, na primeira vez pode até assustar. Sabe por quê? Ela possui sabor doce. É isso mesmo, é uma das poucas carnes que possui açúcar. Rica em proteína como qualquer outra, tem suas particularidades. A carne equina tem um elevado conteúdo de ferro, baixa quantidade de gordura, pouco colesterol e pouca caloria, o que facilita a digestão. E no próximo bloco, os cavalos selvagens de Roraima, ameaçados de extinção. Então são os animais que foram perdendo algumas características de altura, de porte, né, e foram ficando animais pequenos e adaptados a essa região.
né? Então são animais nativos, com características de rusticidade. É só um instante. Eles são símbolo de liberdade, mas alguns estão ameaçados de extinção. Entre eles, os cavalos selvagens de Roraima. A Embrapa Pantanal fez um vídeo exclusivo para o meio ambiente por inteiro a respeito deste assunto. Bom, o cavalo lavradeiro, que nós chamamos de cavalo lavradeiro, ou raça lavradeira, que existe porque é uma homenagem a uma região de Cerrado aqui de Roraima, que nós vulgarmente chamamos de lavrado, né? Esses animais, eles estão na região desde o final do século XVIII. E esses animais vêm se multiplicando nessa região, numa pastagem nativa, de baixo valor nutritivo. Esses animais foram se multiplicando e hoje a gente chama de uma raça nativa, uma raça naturalizada. E com o passar dos tempos, esses animais foram adquirindo características para se adaptar a essa região. Então, são os animais que foram perdendo algumas características de altura, de porte, né, e foram ficando animais pequenos e adaptados a essa região, né? Então, são animais nativos, com características de rusticidade, né? São animais que sobrevivem em uma condição de alimentação muito ruim, sem receber praticamente nenhum trato, e com isso eles conseguem sobreviver e se multiplicar nessas condições inóspitas do lavrado ou do cerrado de Roraima. Por isso que seria de importância nós preservarmos esses animais. O transporte de tração animal é o meio de transporte mais antigo utilizado pelo homem, mas a prática é questionada. Sabe por quê? Por conta dos casos de maus tratos. Cenas como estas ainda são comuns de se ver. O meio de transporte mais antigo é o de tração animal. Se vê no mundo todo. E até hoje é fácil encontrar pelas ruas carroças e charretes. Mas este tipo de transporte é criticado, já que pode trazer danos para o animal. Se você proibir esse tipo de transporte, você pode causar falta de trabalho no âmbito de muitas famílias, né? Então isso aí é um produto, é uma medida que tem que ser pensada com certo equilíbrio, né? Porque se quiser proteger os animais, você também não pode deixar as famílias sem renda. O peso das carroças muitas vezes vai além do que ele suporta. Em alguns casos, os cavalos não têm alimentação adequada, não tomam água, são deixados de lado. O resultado é esse: animais magros, sem energia e muito cansados. Para que eles não se assustem no trânsito, os donos têm uma tática: escondem o que passa ao redor do animal. Eles praticamente não enxergam o que tem em volta. São obrigados a transitar pelas ruas e avenidas durante horas, debaixo do sol e em péssimas condições. As leis que amparam os animais das carroças, elas são leis, normas infralegais, normas municipais, normas em que os municípios regulam a utilização desses transportes de carroças, da utilização desses animais. Então, existem municípios, por exemplo, que regulam a utilização dos animais, no sentido que exige inspeção veterinária periódica para que esses animais sejam utilizados. Exigem também que as pessoas que conduzem as carroças sejam habilitadas pelo Detran, exige o registro das carroças no Detran. Então são uma série de medidas administrativas que coíbem o mau uso desses cavalos de carroça e não permitem que as famílias fiquem sem sua fonte de renda, de sustento. Cavalos, crianças, podem ser uma boa combinação. Em todo o país existem cerca de 300 centros como esse. Segundo a Associação Nacional de Ecoterapia, já foram atendidos 60 mil praticantes. Mas, afinal,
qual a diferença entre hipismo, equitação e ecoterapia. A equitação é a arte de aprender a montar a cavalo. O hipismo é essa mesma arte com saltos em obstáculos. E a ecoterapia é usada para a reabilitação de pessoas. Pessoas com síndrome de Down, pessoas com algum problema que tenha tido um acidente, uma reabilitação mesmo de corpo físico mesmo. Há 4 anos, Isabela conheceu o hipismo e não largou mais. É nesta escola de equitação no Distrito Federal que a menina se dedica horas por semana. Em pouco tempo, ela demonstra o amor que sente pelo animal. É carinhosa, dá beijo e abraço. É uma relação maravilhosa, eu adoro o cavalo. Desde pequena eu gosto. O meu avô, eu andava lá na fazenda deles. Eu adoro, porque também é um animal que tem uma relação muito boa, né? Ele não é aquele cavalo que morde, que vem para morder, machuca. E ele é muito doce, né? E na pista de treinamento, ela fica bem à vontade. Osvaldo sempre acompanhou a filha nas aulas e decidiu conhecer mais sobre o esporte. E de tanto vê-la montar, acabou dando vontade e eu comecei também a fazer esse esporte. Ele começou há pouco tempo, é iniciante ainda no ramo, mas confessa que se encanta a cada encontro. Melhora o físico, melhora a parte mental e esse esporte, principalmente, que traz uma interação muito boa entre o homem e o animal, por isso que se fala muito em conjunto, cavaleiro e cavalo, ela é muito boa. É um esporte muito interessante, um esporte gostoso de ser praticado e que nos faz ter prazer de vir à hípica para praticá-lo. Ele vem te pedir carinho, quando tá na hora do seu agrado ele vai te pede, na hora do banho ele fica quietinho, deixa você fazer tudo com ele. O principal benefício que eu notei foi o maior tempo que eu passo, não só com a minha filha, mas com a minha família, porque a minha filha acabou me trazendo para cá e nos finais de semana e quando participa de competições, acaba trazendo toda a família para participar com ela dessas competições. Então, para mim, o principal benefício é essa interação familiar. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Gostou? Você pode rever esse e outros programas no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você pode também sugerir um tema de reportagem. Escreva pra gente, Meio Ambiente por Inteiro, tudo junto, @stf.jus.br. E na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. E claro, eu te espero.